Então, primeiro que tudo, muito obrigada, Beatriz, por teres aceito este convite de vir aqui conversar comigo. Conversar que não é bem conversar, porque eu vou-te deixar à solta e tu falares, mas gostava que, bem, primeiro para dizer também que esta conversa é sobretudo dirigida aos jovens aqui da VIS e à escola do agrupamento da VIS, mas depois vai ficar disponibilizada no YouTube da Oficina Mundi, para o mundo todo ver, portanto é aberta a tudo. E o que é que eu tinha pensado era tu falares um bocadinho na questão da importância da formação, da tua formação e da formação de quem possa querer seguir uma profissão ligada à arte do espetáculo, no fundo, não é? Porque tu fazes muitas coisas, não é? Para além de atriz, também és encenadora e não sei se já te apeteceu realizar ou não, mas pronto, eu tinha visto também fazer. És produtora. Professora, Joana. Sim, és professora, pois, na Escola Profissional de Cascais e na ACT, não é? Exatamente. E já fui professora na ESAD, na Escola Superior de Arte e Design nas Caldas, e sou convidada de vez em quando para outras escolas fazer visitas, fazer masterclasses. Quer dizer, chamam-lhe masterclasses, não por eu ser master, mas porque são coisas curtas. Sim, essa desmultiplicação ou multiplicação de interesses na forma como eu trabalho vem da curiosidade, mas também vem da necessidade, inicialmente. Bom, vamos começar pelo princípio, se calhar pela isso é muito bom, é porque escola. Que é o princípio. Então, a história eu penso que esteja numa posição de alguma legitimidade para defender o ensino nas artes, porque eu sou um daqueles casos, como há muitos, em que comecei a representar antes de ter qualquer formação. Um primeiro filme com 4 anos, numa participação em figurante, em cima de um burro, numa aldeia no Alentejo. E depois, quando tinha 12 anos, um assistente de realização do realizador João Botelho, de seu nome Senhor Ruivo, veio à escola onde eu andava procurar jovens meninas que dessem ares à atriz principal do próximo filme do João Botelho. Era uma adaptação do livro do Charles Dickens, aquele grande escritor inglês que escreveu um livro chamado Hard Times, em inglês, em português traduzido para Tempos Difíceis, e o realizador João Botelho tinha feito uma adaptação desse livro e ia realizar, e a sua atriz era uma atriz inglesa chamada Julia Brighton, e então queriam encontrar uma jovem que tivesse um ar mal encarado, no sentido de pálida e olheirenta, como era a própria Julia. E eu fui uma das crianças abordadas para ir fazer esse casting. Portanto, nessa época não havia agências de castings, não havia agentes, não havia Facebook, não havia internet. Diz? 1988, verdade? Precisamente, e portanto havia poucos telemóveis, na verdade, ou quase nenhum, eram uns com umas malas, e portanto as pessoas comunicavam por telefone, ou também não havia e-mail, portanto comunicavam por telefone ou combinavam encontros. E quando se queria encontrar um ator, no caso de um jovem ator, visitavam-se as escolas davam autorização, primeiro pediam autorização aos pais, por escrito, olha, peço desculpa. Bom, sim, portanto, não havia, as pessoas nos anos 80 comunicavam boca a boca ou por telefone. E então iam às escolas quando queriam encontrar jovens atores, pediam autorização aos pais e às escolas, e depois os
profissionais iriam então visitar no recreio, sem abordar nem assediar as criancinhas. As criancinhas não sabiam de que é que se tratava. E, portanto, eu fui depois contactada pela professora, a dizer que tinham estado lá à procura de uma criança para ir participar num filme e que iriam contactar os meus pais. Quando contactaram os meus pais, eu já estava na maior das curiosidades e claro que queria ir. Os meus pais tiveram bastantes reservas e fui com a minha mãe então conhecer o João Botelho. Isto só aconteceu porque o João Botelho já era um realizador respeitado, era jovem evidentemente, mas já tinha feito algumas coisas e era bastante respeitado no meio do setor do cinema na época, e por isso é que os meus pais concederam que eu fosse lá então conhecer o senhor, porque senão não teria sido como agora, que a fome é tão grande, não é, de se fazer notar e de ser visto, que as pessoas às vezes aceitam coisas que podem até colocar as crianças em perigo. Pronto, lá fomos, correu bem, e eu acabei por fazer então o papel. Tinha 12 anos. De todas as personagens que eu fiz até hoje, Joana, que já vai, sei lá, para 40 ou 50, ou sei lá quantas personagens é que eu já fiz, já perdi a conta. Só me lembro de uma frase de todas, e é da primeira. A primeira que eu disse, até hoje nunca mais me esqueci, porque eu tive tanta dificuldade em perceber o que é que queria dizer, e como não percebia o que é que queria dizer, não conseguia decorar. E então tive que martelar até conseguir dizer uma frase que é muito simples, mas que tem um significado que para uma criança de 12 anos é bola. E a frase era: brasas a cair e a ficarem em cinzas, como seremos nós quando formos crescidos. Estás a ver? Ora, isto é olhar para uma lareira, uma filósofa. Isso é muito para, quer dizer, para continuarmos a conversa e tu poderes falar um bocadinho da questão da importância da formação e mesmo da compreensão do texto e tudo, não é? De porquê que é importante a formação. Sim, eu acho que no caso das crianças, como era o meu caso, a formação é diferente. Acho que a formação, no fundo, da expressão teatral, como se chama, não é? É fundamental e devia estar integrada no ensino, como já esteve no passado. Todas as artes, aliás, tanto a música como as artes plásticas, como as artes dramáticas, deveria estar integrada no ensino, desde o ensino básico. É fundamental e continua, é o ensino desde da Revolução Industrial, se calhar os meninos já aprenderam o que é que foi a Revolução Industrial. O ensino mudou muito e foi sendo afinado para satisfazer todo o sistema económico desde essa altura. E, portanto, todo este sistema que se foi criando, que é o que nós chamamos agora o capitalismo. E, portanto, deu-se prioridade só a alguns tipos de inteligência, nomeadamente a inteligência analítica, como investindo principalmente nas línguas e na matemática, na física e na química, na geografia, enfim, nesse tipo de disciplinas. Ora, nós não somos só feitos dessas inteligências. Aliás, o mundo não se transforma com essas inteligências. O mundo transforma-se com outras duas inteligências que nós temos, aliás, com 3 outras inteligências que nós temos e que são bastante descuradas. A primeira é a inteligência criativa, porque tudo o que nós inventamos, tudo o que a espécie humana inventou foi graças à inteligência criativa, não à analítica. A inteligência social, naturalmente, que é uma inteligência que a geração mais nova tem vindo a perder, curiosamente, como consequência das redes sociais. Portanto, este nome rede social é um grande equívoco, porque no fundo não tem nada de social, porque nós não estamos a desenvolver as aptidões sociais nas redes sociais, ao contrário, a aptidão da inteligência social nós fazemos-la corpo a corpo, viva voz, criando relação de empatia,
reconhecendo a linguagem corporal, porque a linguagem não está só, a comunicação não é feita de palavras, é feita de muitas outras coisas, nomeadamente de linguagem corporal, e portanto toda essa inteligência social é uma inteligência que tem sido bastante descurada, perigosamente. A terceira inteligência, no meu entender, a mais fundamental, no meu entender, é a inteligência emocional, que também é muito pouco desenvolvida no ensino. Não há espaço para receios, não há espaço para fracasso, não há espaço para ansiedades, não há espaço para nada disso. E isso faz parte da nossa condição e da nossa espécie. E nós não temos onde expressar, onde aprender o significado dessas emoções e onde aprender a gerir essas emoções. Pronto, e a expressão teatral, digamos assim, cumpria mais ou menos essa função no ensino básico e no primeiro ciclo, etc. Depois, quando nós queremos ser atores, isso já estamos a entrar noutro campeonato. Querer ser ator, bom, eu dou aulas, como tu sabes, na EPTC, que é uma escola, é a Escola Profissional de Teatro de Cascais. Essa escola é uma escola que tem equivalência ao 10º, 11º, 12º. E, portanto, os meninos podem entrar a partir dos seus 15 anos nessa escola. Portanto, eu tenho contacto com jovens, muito jovens, não é como no conservatório em que terão que ter o 12º ano, portanto nunca terão menos de 18 anos. E também são jovens, igualmente jovens, mas não tão jovens, tão frágeis como será um adolescente de 15 anos. Ora, os motivos que os levam a ir estudar são muito diferentes, muito diferentes. Quando me lembro do meu próprio percurso, como vos disse, comecei a trabalhar no cinema com 12 anos, depois fiz outro filme, não vos disse, mas vou-vos dizer agora, fiz outro filme quando tinha 17 anos, do Manuel de Oliveira, e depois fiz uma peça de teatro numa companhia que na altura era muito importante e foi muito importante para o teatro português, chamada Cornucópia, Teatro da Cornucópia, que ficava ali no Bairro Alto, em Lisboa. Foi uma companhia que mudou a cena, chamada cena, nos anos 70, a seguir à Revolução, portanto nessa época a seguir à Revolução, o teatro teve ali uma grande transformação e uma das companhias responsáveis por isso acontecer foi precisamente o Teatro da Cornucópia, que infelizmente foi extinto há pouco tempo. E só depois de fazer estas participações, eu estava a estudar, na verdade já tinha entrado para a faculdade, mas estava a estudar design gráfico, e ao fim de 2 anos de estar a estudar design gráfico e a trabalhar como atriz, senti que eu não tinha atingido um beco sem saída e que eu não poderia desenvolver coisa nenhuma se não tivesse formação. Portanto, eu só fiz formação aos 23 anos, que na altura me parecia tarde, mas não era. Estava no tempo certo, na verdade acho que foi na altura certa. Quando eu tenho alunos que vêm com 15 anos fazer formação, ao contrário daquilo que me aconteceu a mim quando eu fui fazer formação aos 23 anos, era muito claro para mim quais eram os motivos pelos quais eu queria fazer formação. Eu queria fazer formação porque queria fazer um tipo de teatro muito particular, eu queria fazer um cinema muito particular, e portanto eu sabia que o meu corpo não respondia nem correspondia ao meu imaginário, e que a minha voz, eu não sabia usar a voz, nem onde pôr a voz, nem perceber a diferença daquilo que é a caixa de ressonância, que eu posso falar assim, ou posso falar aqui, ou posso ter uma personagem que também fala aqui. Portanto, isto é só um jogo da caixa de ressonância, quanto mais a ideia da chamada projeção da voz, sabia lá eu o que é que isso queria dizer. E, portanto, ao fim de 10 minutos de fazer espetáculo já estava rouca, aflita e tinha laringites, enfim. E, portanto, percebi que era mesmo fundamental adquirir técnica mais para sobreviver à violência,
à exigência quase atlética do trabalho em palco e também do trabalho em cinema, porque é igualmente exigente. A nível de concentração, de controle da máscara facial, de respiração, de rigor nas marcações, dos ângulos do rosto, é muito pequenino, é um trabalho de filigrana e portanto é igualmente atlético, mas numa escala miniatura e no caso do teatro numa escala como se tivéssemos uma lupa, não é, mais ampliada. Quando eu recebo os alunos com 15, 16 anos, na verdade eu só dou aulas quando eles começam, só lhes dou aulas no segundo ano, não dou no primeiro ano. O primeiro ano é delicado e eu não sou uma professora delicada. Portanto, quando chegam no segundo ano, é muito evidente que estão ali por motivos diferentes. A maioria dos meus alunos que vão para esta escola são jovens que se sentem desadequados no ensino normal. E não são eles que estão mal, é o ensino que está mal, como é evidente. Voltamos àquela primeira discussão sobre aquilo que é privilegiado hoje em dia no ensino. E, portanto, são miúdos que talvez tenham uma inteligência emocional ou criativa mais desenvolvida, mas que não conseguem dar cartas naquilo que são as inteligências privilegiadas no ensino corrente. E, portanto, sentem-se mal com eles próprios, sentem-se mal na sua pele. Algumas das situações são questões em torno da definição da identidade sexual, em que o ensino tradicional, nem todas as escolas conseguem manter essa abertura. Se por um lado fazem ações de formação, de sensibilização numa aula, esse mesmo professor ou nessa mesma aula é tolerado comentários que são contraditórios com essa ação de sensibilização. Portanto, é complicado no ensino público, maioritariamente, é complicado conseguir criar uma situação em que estes alunos se sintam confortáveis e no seu ambiente. E naquilo que eu defendo para todos os alunos e para todos os jovens, que é o chamado elemento. Então, o elemento eu explico, porque é uma coisa, é sempre o que vem à baila quando chegam ali ao 9º ano, que área é que eu vou escolher, não vou escolher. Conseguir construir uma vida no nosso elemento quer dizer, para mim, enfim, eu não sou a única pessoa que usa este termo, há vários pedagogos que usam este termo, é quando o jovem consegue encontrar aquilo que mais gosta de fazer e que faz mesmo bem. Porque às vezes nós fazemos muito bem uma coisa, mas não é a nossa paixão, e às vezes nós temos paixão por coisa, mas não somos grande coisa a fazê-la. Ora, neste curso onde eu dou aulas na EPTC, que é um 10º, 11º, 12º, sendo pessoas, os motivos que os levam muito diversos, há uns que sempre souberam que querem ser atores, é isso mesmo que querem, outros que vão lá parar só porque não se enquadram no ensino normal e que gostam muito da ideia de serem artistas, mas coitadinhos, não são feitos para aquilo. E está tudo bem. Fazem na mesma o curso, fazem na mesma aos 3 anos e têm equivalência para o 12º ano e se calhar são mais felizes de facto do que no ensino normal, porque têm espaço para explorar outras aptidões menos convencionais, mas não serão atores. E está tudo bem. Regra geral, num curso como a ACT, por exemplo, aí já estamos noutro campeonato. A ACT é uma escola privada, dá um diploma, não dá equivalência a nenhuma licenciatura, nem coisa parecida. Também se pode fazer a partir só com o 9º ano, penso eu, com o 10º ano, não tenho a certeza, mas é mais ou menos isto. Nono, é um curso profissional, não é? Mas dá um diploma, mas pronto, mas tem uma formação fantástica de 3 anos, muito, muito direcionada para a representação, portanto, não propriamente para a criação.
aí teremos que procurar um conservatório, outro tipo de escola, não propriamente para o desenvolvimento de um pensamento artístico no sentido da criação, mas mais no sentido da interpretação. E a escola está muito bem preparada para isso, tem uma equipa fantástica, eu sou fã da escola, mas portanto me parece que estou a fazer publicidade, dou lá aulas, mas porque gosto mesmo muito. E aí misturam-se muitos alunos, porque também não há limites de idades, não é? Portanto, também posso ter um aluno de 17 anos como posso ter um aluno de 40, vêm de backgrounds muito diferentes, portanto pessoas com origens sociais diferentes, às vezes económicas diferentes também, embora o curso seja caro, como é um curso pós-laboral, muitos dos alunos estão a trabalhar para poder pagar aquele curso, portanto vivem ali também com algumas limitações económicas e também muitas diferenças académicas, culturais, enfim, tudo isso. E isso é enriquecedor. É desafiante para o professor, não é? Porque nunca sabes o que é que sabem e o que é que não sabem, mas é muito enriquecedor, porque lá está, aquilo que é privilegiado é a história de cada um. E aquilo que nós podemos trazer, sem histórias mais importantes que outras, o que é que cada um pode trazer para o objeto coletivo, que é a criação, e enriquecer assim o objeto de criação. Bom, mas eu estou-me a perder. Eu queria voltar à questão dos o que é que leva um jovem a escolher um curso de teatro? O elemento. O elemento. O elemento, pronto, o elemento na verdade não é o elemento que leva as pessoas a escolher um curso de teatro. Eu diria que 20% é o elemento. Dos meus alunos estão no seu elemento. Uma grande percentagem nunca foi ver um espetáculo de teatro. O que é que tu referências de elemento para os jovens que nos possam estar a ouvir e que estão neste momento no 9º ano e no 8º e no 7º, por exemplo? O que é o elemento? Eu acho que é sempre, repara, eu não quero que esta conversa desanime ou que dê algum complexo a um jovem que queira entrar, ir estudar e experimentar ser ator sem nunca ter visto uma peça de teatro ou não ter cinema de referência, não é? Quer dizer, o cinema resume-se a Harry Potter e Marvel, enfim, que não são propriamente referências suficientes. Aquilo que muitas vezes leva estes jovens a quererem ser atores tem a ver com estes fenómenos que para mim são recentes e para eles não, porque já nasceram nesta linguagem, que são estes fenómenos da construção da imagem das redes sociais, não é? Através do Instagram ou dos sites ou dos blogs, ou já estão um bocado fora de moda os blogs, não é? Ou dos Facebooks, etc. E que são construções. Eu própria tenho, evidentemente, uma página Facebook e uma página Instagram que eu utilizo de uma forma cuidadosa, tento usá-la sempre com um objetivo profissional, portanto mantendo uma relação com os fãs, vamos lhes chamar, com os seguidores, com os curiosos, uma relação que fique sempre naquela zona profissional artística, portanto, sendo uma zona artística há sempre um elemento qualquer biográfico, mas não exponho de maneira nenhuma a minha vida pessoal, íntima, familiar, nunca na vida iria expor uma das minhas crianças em nenhuma dessas redes, enfim, tenho uma opinião bastante rígida relativamente a isso porque considero que não tenho esse direito, não é? Os meus filhos são indivíduos, são pessoas com os seus próprios direitos e, portanto, eu não tenho que, nem por um instante, utilizá-los como objetos dentro daquilo que é uma página que serve como uma promoção do meu trabalho e, eventualmente, da minha pessoa. Portanto, não utilizarei nunca os meus afetos para promover a minha pessoa ou o meu trabalho. Acho que os jovens têm uma relação confusa com estas páginas, porque
a sensação que me dá é que se não estiverem a publicar qualquer coisa, é como se não existissem. E, portanto, é como se há qualquer coisa que está a acontecer, que está mal, there's something wrong in Denmark, não é? Aquela frase do Hamlet, algo de errado no reino da Dinamarca, porque é como se nunca se sentissem que estão a existir. Portanto, na vida deles há um vazio claramente afetivo, mas também de concretização, porque se sentem talvez em rebanho a ter que cumprir o ensino, não é? Com aqueles testes, aquelas avaliações que são inconsequentes, que não levam a lado nenhum, é só para depois fazer um exame, para depois ir para a faculdade, para depois será que vou ter um emprego, para depois, enfim... quais é que são verdadeiramente os objetivos, e no caso de jovens que têm ambições artísticas, os objetivos não são os mesmos que a pessoa que está a trabalhar para ter o curso, para ter um emprego, também não existe, porque já não funciona assim, para ter um ordenado, para ter um empréstimo, para ter a casa, para ter o carro, para poder casar, para poder ter filhos. Portanto, o mundo já levou aqui uma grande volta e esta já não é a ordem das coisas, e portanto a ordem das coisas, no meu entender, será a procura do elemento. Ora, voltamos à questão. E quando nós nos fascinamos com estas construções de imagem dos Instas, do Facebook, estas invenções de artistas, que não são bem invenções, é marketing, nós achamos que aquilo é porque está apresentado de uma forma gulosa, não é? E que aquilo é fácil. Ora, há uma diferença entre ser artista e ser um vendedor. E as coisas confundem-se. E é verdade que mesmo alunos com formação, recentemente tive essa conversa com uma aluna, em que me falava sobre a ideia de, se calhar, no curso de teatro devia haver uma cadeira em que o ator devia aprender a fazer a gestão da sua carreira, como é que ele se apresenta no Instagram, como é que ele se vende e faz self-tapes, como se ele tivesse que ser o seu próprio agente e já agora também o seu próprio diretor de castings. Ora, eu sou completamente contra isto, porque eu acho que o que a escola tem que fazer é fazer crescer o artista. E, paralelamente, tem que haver cursos para diretores de casting e para agentes e para pessoas que saibam fazer essa gestão do artista, do trabalho do artista. Mas o artista não tem que saber fazer tudo, porque às tantas não está a fazer de facto o seu trabalho. Já é suficientemente complicado, falavas de eu ser encenadora, para mim já é suficientemente complicado e violento, devo dizer. É claro que não se pode dizer estas coisas porque as pessoas acham que estamos com um discurso frufru, mas é preciso perceber que concorrer a um concurso, perceber a linguagem burocrática desses concursos, escrever lá o vocabulário, porque é um vocabulário particular. Aquilo nós não falamos todos a mesma linguagem e, portanto, ter que criar o projeto, pensar na produção, fazer um orçamento, concorrer a apoios, que é o que os encenadores têm que fazer, não é? Não é um teatro que liga um encenador e diz, olha, queres ensinar não sei o quê, escolhe aí uma peça, eu trato tudo, só tens que vir ensaiar. Isso não acontece, já não acontece. Ora, o meu trabalho, aquilo que eu deveria estar com toda a minha atenção, toda a minha concentração, toda a minha dedicação, deveria ser na invenção, na criação. E quando se fala de criação não é fazer copy-paste, não é fazer colagens de coisas que já existem. É precisamente desenvolver aquilo que no início da nossa conversa falávamos, que é a inteligência criativa que toda a gente quer matar, que é aquela inteligência que nos leva à transformação. Mas só à transformação se eu inventar uma coisa nova, pessoal e nova. E aí o mundo pode transformar um pouco. E eu, se quero ser encenadora, é com esse objetivo. É para poder ajudar, na minha escala, mini, transformar um pouco o mundo. Ora, se eu estou a perder tempo com autopromoção,
gestão, produção, orçamentos, contas, afinal se calhar não posso inventar não sei o quê porque só tenho 1000 euros. Ou, quer dizer, se eu começo a reduzir a minha inteligência criativa cada vez mais, a possibilidade de eu inventar qualquer coisa, por muito humilde que seja, é cada vez mais nula. É cada vez mais nula. E por isso a tentação de fazer cópias, ou o chamado sucedâneo, que não é a coisa mastigada da salsicha, vou ver o espetáculo deste, o espetáculo daquele, roubo um bocadinho, vou aqui a um livro, tiro um bocadinho, começo aqui a colar umas coisas, dou-lhe lá uma lógica e está feito. Como é que eu vou transformar o mundo assim? Portanto, quando estes alunos me aparecem, a minha primeira pergunta é esta: tu queres ser prestador de serviços, entertainer, vendedor, ou queres mudar o mundo e ser artista? Ora, os dois caminhos são legítimos, Joana, porque nós precisamos das duas coisas na nossa vida. Nós precisamos desses prestadores de serviços. Eu preciso de ver porcaria também, não é? E tem que haver alguém a fazer bem essa porcaria. Mas eu também preciso de transformação. E aí é que entra a conversa do elemento. Onde é que o meu aluno é mais feliz? Sem complexo de inferioridade e sem preconceito. E viver bem com a sua escolha. Ok, eu gosto de fazer novela, professora. Eu quero fazer novela, é aquilo que eu quero fazer. Fixe, então eu vou-te ajudar a seres um bom ator de novela. Ou eu quero ser disruptivo, eu quero transformar o mundo, eu quero criar desconforto no meu espectador, eu quero provocar. Ok, então vamos desenvolver isto. O que não é fixe é quando querem uma coisa, mas têm vergonha de admitir, seja para um lado ou para o outro. Estás a perceber? Eu não quero dizer às pessoas que quero ser artista porque vou ser renegado. Portanto, tem que estar à altura da expectativa das pessoas, tem que ser famoso, tem que estar nas revistas, tem que vender produtos no Insta, porque senão os meus pais não me vão respeitar como artista. Ou o inverso, eu não posso ser, como é que se chama isso? Instagramer, não é? Influencer. Não posso ser influencer, eu não posso convidar a revista Cor-de-Rosa não sei o quê, a minha casa para ver a minha cozinha enquanto eu trabalho com a minha bimbi, porque senão os meus pares mais artísticos me vão renegar-me. Este divórcio é muito real e eu tento ser um bocadinho terapeuta deste divórcio nos mais novos, porque são papéis diferentes e temos que nos reconhecer uns aos outros, o valor uns dos outros, cumprimos funções diferentes. E no caso dos atores, intérpretes, agora não encenadores, criadores, mas no caso dos atores, intérpretes, esse divórcio é cada vez mais obsoleto, porque tudo indica que o mercado, o setor do audiovisual começa a atingir outro tipo de plataforma, como é o caso da plataforma virtual, não é? A questão destes canais da Netflix e HBOs e enfim. E não sei se o cinema puro e duro, também não começará a criar um canal desse género no futuro, com esta pandemia. Mais à semelhança do Filmin. Portanto, trabalhar jovens atores nesta apaziguação, não é? O apaziguamento com eles próprios, com aquilo que é a sua identidade e também com os outros setores, com as outras áreas dentro do setor. Respondi à tua pergunta. Como disse no início, foi um percurso particular, no sentido em que eu
não sonhava ser atriz, não era o que eu queria fazer. Na verdade, acho que a primeira coisa que eu sonhei ser era trapezista, e depois, mais tarde, foi... Um bocadinho. Depois eu fui lá ter. E depois, mais tarde, foi veterinária, e depois, finalmente, antes de chegar ao 9º ano, percebi que era uma nódoa a ciências e meti na cabeça que havia de ser designer. E fui para design gráfico, onde comecei a estudar no IAD. Só que nessa altura já tinha começado a fazer filmes, não é? Como disse, portanto fiz o primeiro com 12, depois fiz outro com 17, depois fiz outro com 19, depois fui fazer uma peça para o Teatro da Cornucópia. Comecei a ter críticas desagradáveis, houve uma crítica que me marcou bastante e que foi fundamental. Eu já agradeci mais do que uma vez à pessoa que a escreveu, hoje em dia é meu amigo, em que a minha performance no Conto de Inverno do William Shakespeare ele descreveu como sendo de uma inépcia total. Eu tinha 20 anos, eu não conhecia a palavra inépcia e fui ao dicionário ver o que é que queria dizer, fiquei esclarecida. E nessa altura achei, bom, se calhar, se vou continuar a brincar a isto, se calhar é bom que saiba o que estou a fazer. Portanto, fui uma menina muito privilegiada, é importante dizer isto, no sentido em que não tive que lutar por nada, tudo me caiu no colo, eu nem queria fazer aquilo, e depois gostei, e depois se calhar até me safei mais ou menos, e ficava bem nos vestidos, como esse crítico também mencionava, que o vestido da Cristina Reis era muito bonito e que eu transportava muito bem o vestido. E portanto, e também no segundo filme, quando fui convidada também, o convite também foi sui generis, também foi, eu tinha pensado este papel para a atriz com quem eu trabalho habitualmente, que é so and so, mas ela é demasiado bonita para o papel e por isso achei por bem convidá-la assim. Eu tinha 19 anos e portanto foram formas estranhas, mas engraçadas das coisas me caírem ao colo sem qualquer dificuldade. E por isso eu considero que tenha sido privilegiada. Isto tudo virou quando eu decidi então levar a sério. E aí achei que ir para um conservatório em Lisboa não ia ser uma experiência completa, porque eu já conhecia muita gente no meio e conhecia os professores do conservatório. Achei que ir para uma escola onde as pessoas já poderiam saber quem eu era, porque tinha trabalhado na Cornucópia, tinha feito o filme tal e tal, e a imprensa já falava, que não ia ser um processo pedagógico limpo, e por isso foi muito claro para mim que eu teria que ir estudar para outro país. Agora, a questão era como é que isso se paga? E concorri, na altura havia bolsas da Gulbenkian, havia bolsas do Ministério, Gabinete de Relações Internacionais do Ministério da Cultura, e que foi quem financiou, no fundo, o meu ensino em Inglaterra, que foi onde eu entrei. Concorri a 10 escolas, entrei em 2 das 10, portanto, quando as pessoas me dizem fazer a audição à escola, não sei o quê, dá-me vontade de rir, porque são 2.000, 3.000 candidatos por cada escola para ficarem 20. Qual é, não é? Qual é a confiança que tu tens em ti próprio de achar que vale a pena tu candidataste a uma escola? Portanto, eu penso que se deve sempre candidatar a muitas, às boas e às menos boas. E depois ir entrando, logo se vê. Das 10 a que eu concorri, portanto fiz 10 audições, algumas mais do que 10, porque na verdade tive que repetir, não é? Quando tem a chamada second call, a segunda chamada, quando se passa a primeira fase. Portanto, houve escolas em que eu ainda fui à segunda fase, mas só entrei em 2. Uma em Londres, outra em Bristol. A escola de Bristol é muito respeitada, uma escola maravilhosa, foi onde andou a Glória de Matos e o Luís Miguel Sintra, portanto teve 2 portugueses em toda a história que eu conheça, talvez já tenha tido mais, mas que eu conheça. E é uma escola muito especial, muito pequenina, com poucos alunos, numa cidade universitária ao pé do mar.
A Guildhall, que foi para onde eu acabei por ir, Guildhall School of Music and Drama, é uma escola grande, embora tenha turmas de 20 e poucos alunos por cada ano, mas é uma escola que abrange muitos cursos, porque também é uma escola de música, portanto tem para instrumentistas, para composição, para cantores, tem um curso de ópera, tem curso de stage management, que é tudo o que acontece em bastidores em teatro e em espetáculo, portanto que vai desde a cenografia, a produção de teatro, som, contra-regra, diretores de cena, enfim, tem a preparação para isso tudo. Tu tinhas que percorrer todas essas disciplinas também? Cursos separados. E depois tens o curso de acting, que foi aquele que eu fiz. Pronto, e aí eu escolhi Londres porque, embora fosse uma vida muito mais cara do que evidentemente viver numa cidade pequena como Bristol, fora do centro, não é? Londres é uma cidade muito mais cara, tudo é caro, alojamentos, transportes, é tudo uma loucura. Mas tinha teatro. E eu vinha de um país pequeno. E, portanto, eu percebi que para ser atriz eu tinha que ver muito. E sair daquilo que era o meu imaginário íntimo, porque o nosso imaginário só cresce se nós o rechearmos. E, portanto, é preciso ver. E foi por isso que eu fui para Londres. Portanto, a vida foi mais difícil para mim em Londres. Tive que trabalhar, evidentemente, não é? E não dava para estar sempre a trabalhar em restaurantes e em coisas. Enquanto eu tinha horários de escola, dava para fazer coisas com horários fixos, mas depois, a partir do momento em que acabei a escola e que queria estar disponível para fazer audições, para arranjar trabalhos como atriz, tive que ter outro tipo de trabalho. Trabalhei em call centers, trabalhei em restaurantes e depois o mais confortável para gerir o meu tempo foi fazer limpeza. E aí tive um ano a fazer limpeza, de serviço de limpeza em casa de pessoas, até conseguir começar a viver de ser atriz. Pronto. E a minha relação com a profissão mudou completamente. E foi muito importante isso ter acontecido. Isto, sabes o que é que me deu vontade? De falar de mais coisas, de fazer. Tens imensa coisa para dizer. Olha, queres um bocadinho mais texto? Obrigada. Pronto, olha. Olha, very nice.